CEANON, Centro Espiritualista Arquitetos do Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade: Estudo Ecumênico do Evangelho. Trabalhador: Dilson Boeira Borovics. Vamos começar o estudo ecumênico do Evangelho no seu 9º ano. O primeiro estudo deste ano será feito à distância, em função da contingência atual, sem a importantíssima interação com os participantes, que sempre trazem boas contribuições ao estudo, além da sua energia positiva e amorosa. Hoje decidi falar um pouco sobre a festividade que ocorrerá no domingo que vem, Domingo de Ramos. Esta festa tradicional é uma festa cristã, celebrada no domingo antes da Páscoa. A festa comemora a entrada de Jesus em Jerusalém, um evento que é mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em muitas denominações cristãs, o Domingo de Ramos, no início da celebração da Semana Santa, é conhecido pela distribuição de folhas de palmeiras ou de palmas para os fiéis reunidos na igreja. Em lugares onde é difícil consegui-las por causa do clima, ramos de diversas árvores são utilizados. Vamos à descrição dos fatos, mesclando versículos dos 4 evangelistas, seguidos de algumas explicações adicionais. E quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram ao Monte das Oliveiras. Jesus e seus discípulos, vindos de Betânia, acamparam no Monte das Oliveiras, onde os fatos começaram a se desenrolar. Então Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis uma jumenta presa e o jumentinho com ela, sobre o qual nenhum homem jamais montou. Soltai-os e trazei-os a mim. Jesus envia então 2 dos seus discípulos, sem especificar quais, sabendo por antecedência o que encontrarão e o que lhes será reclamado. A menção de que no jumento ninguém havia montado era para significar que esse animal estava apto a participar de uma cerimônia religiosa iniciática. Essa crença de que o animal, para ser usado, não devia ter sido ainda subjugado, era comum aos hebreus e romanos. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles, mas os devolverá logo. Indo, pois, os discípulos e fazendo como lhes ordenara Jesus, foram e acharam o jumentinho, preso à porta, do lado de fora na rua, e o soltaram. E alguns dos que estavam lá disseram-lhe: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles falaram como lhes disse Jesus, e os deixaram levar. Realmente acharam o jumentinho logo à entrada da aldeia de Betfagé, amarrado do lado de fora da porta, na rua, e sem mais aquela começaram a soltá-lo. Protestos ergueram-se naturalmente da parte dos donos, mas a frase típica, o mestre tem necessidade deles e logo os restituirá, tranquiliza-os. A cena supõe conhecimento do mestre por parte dos donos do jumento, coisa viável em lugar pequeno. Não há que se pensar que houve um milagre. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que vem a ti teu rei manso e montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Mateus anota que a cena é a realização da profecia que ele cita. A frase Dizei à filha de Sião foi retirada de Isaías 62:11. O resto é de Zacarias, que escreveu: Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, filho de jumentas. O simbolismo do jumento é uma referência à tradição oriental de que esse é um animal da paz, ao contrário do cavalo, que era um animal da guerra. Segundo essa tradição, um rei chegava montado num cavalo quando queria a guerra e num jumento quando procurava a paz. Portanto, a entrada de Jesus em Jerusalém simbolizaria sua entrada como um príncipe da paz e não como um rei guerreiro. Filha de Sião é um termo afetuoso de Jerusalém, fazendo menção ao monte onde fora construído séculos antes o templo,
e também era um termo geral usado para todo Israel. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos, e fizeram Jesus sentar sobre os mantos, no jumentinho. Colocar seus mantos sobre eles descreve um hábito comum no Oriente, quando o animal não está selado. O manto amaciava a dureza da espinha do animal. Aliás, o vestuário básico do povo na época era a túnica, usada o tempo inteiro até para dormir, só tirando ou afrouxando o cinto. Já os mantos só eram usados mesmo quando estava frio. E quando Jesus já se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a massa de discípulos começou, cheia de alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Os discípulos em coro, junto com o povo e por ele contagiado, cantavam esse versículo a muito deles conhecido, dos Salmos 118, 69 e 85. A grande multidão que viera para a festa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém e que tinha estado com Jesus quando ele chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, dava testemunho disso, e tomaram ramos de palmeiras e saíram a seu encontro. Os ramos de palmeiras eram símbolos de triunfo e vitória na tradição judaica. Por causa disso, a cena do povo recebendo Jesus com as palmas e cobrindo o seu caminho com elas e com suas vestes se torna simbólica e importante. Foi adotada na iconografia cristã para representar a vitória dos mártires ou a vitória do espírito sobre a carne. Como uma vitória simboliza o fim de um conflito ou competição, a palmeira se transformou em um símbolo da paz. Na Idade Média, os peregrinos da Terra Santa traziam de volta palmas para depositar em suas igrejas domésticas. Os lutadores em uma cruzada carregavam ou usavam a imagem de um ramo de palma. A grande multidão estendeu seus mantos na estrada, outros arrancavam ramos das árvores e os espalharam no caminho. Em muitos lugares no Oriente Próximo Antigo, era costume cobrir de alguma forma o caminho à frente de alguém que merecesse honras. Tanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quanto o evangelho de João reportam que a multidão conferiu a Jesus essa honraria. Também o fato de estender pelo chão da estrada os mantos já é citado em 2 Reis, após a unção de Jeú como rei. Lucas, em 3, 4 e 5, menciona isso em outra passagem. Preparai o caminho do Senhor, retificai os seus atalhos. Toda a área baixa será preenchida, todo o monte ou colina será rebaixado. Os caminhos tortuosos ficarão retos, e os caminhos intransitáveis ficarão planos. As pessoas que o precediam e as que o seguiam gritavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A manifestação popular maior não acontece às portas da cidade de Jerusalém, e sim bem mais longe, sobre o Monte das Oliveiras. Isso é, fora do alcance da visão dos guardas do templo e dos soldados romanos, aproximadamente a 6,6 quilômetros. Ali Jesus é aclamado como Messias, diferentemente de Jerusalém, onde a situação é mais perigosa e o mestre é reverenciado como um profeta. Hosana é uma exclamação de alegria, correspondendo exatamente ao nosso viva. Já aparece no Salmo 119, 25, recitado por ocasião da festa da Páscoa e no 7º dia da festa dos tabernáculos. Esse dia era dito Dia das Hosanas. Nesse dia o povo se munia de palmas e ramos e entoava esses versículos. Na sua origem, essa palavra significa salva-nos. Era uma súplica ao auxílio divino. E, na verdade, Jesus os estava salvando não do domínio romano, mas sim do jugo da ignorância espiritual que os mantinha aprisionados num mundo de perdição.
A frase bendito que vem em nome do Senhor é do Salmo 118, 26, que faz parte do Halel, salmos recitados durante a Páscoa. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: quem é esse? A isso as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galiléia. Como foi dito há pouco, aqui o grosso do povo já é outro em sua maioria, e conhecem a Jesus mais por suas palavras e pela recente incursão no templo, aonde eles expulsaram os vendilhões e os animais das oferendas. E especialmente têm medo da reação dos soldados romanos, ao ouvir falar em um rei dos judeus, que não fosse um César romano. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende os teus discípulos e o povo? Jesus, o modelo da individualidade, já estava imune aos gritos da multidão. Não obstante, não os impede, não os proíbe, não repreende a multidão, como queriam que fizesse os fariseus. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles acharem, ou melhor, se eles se calarem, as pedras gritarão. Não adiantaria, responde Jesus tranquilo e frio, as pedras gritariam. É uma hipérbole oratória, um exagero, não há dúvida, bem ao estilo oriental. Todavia o plano astral naquela região e naqueles dias devia estar vibrante de expectativa. E sendo o povo judeu, como ficou demonstrado através dos séculos, altamente sensitivo, com a mediunidade à flor da pele, não há dúvida que a manifestação dos desencarnados deve ter influído fortemente os encarnados. Para o mestre que percebia o astral no seu plano e a sua vibração e agitação inusitados, devia ter-se afigurado que, se os seres animados fossem impedidos de se manifestar, os desencarnados e elementais, os próprios seres inanimados, saltariam rumorosamente de alegria. Afinal, era o mestre, era o Filho unigênito de Deus que estava ali. Mas o exemplo é precioso para todos nós, sobretudo em certas fases de nossa vida, quando um grupo de criaturas, voluntariamente ou não, com consciência do que estão fazendo ou não, se reúnem em redor de nós com a intenção de derrubar-nos. E para consegui-lo mais fácil e rapidamente, usa o melhor instrumento que pode existir na Terra, o elogio. É mistério compreender que a personalidade transitória nada vale, porque passa apenas alguns minutos na Terra, ou até segundos, comparando com a eternidade. Só o Espírito Eterno é que conta, e ele não é afetado por esse gênero de bajuladores barulhentos. O único aplauso que aceita é o da própria consciência, segura de que está cumprindo o seu dever. E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se nesse dia tu também conhecesses a mensagem da paz! Agora, porém, se está escondida a teus olhos, pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados. Deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitado. Toda alegria e festa popular não penetraram no íntimo do coração do mestre, que continuava triste, chegando a chorar pelo que antevia dever suceder a Jerusalém. Sabia que todos endeusavam a personalidade transitória e que os gritos de alegria eram apenas exterioridades emotivas. Aqueles mesmos gritariam dias mais tarde: mata-o, crucifica-o. Assim, qualquer criatura que tiver em torno de si multidões ululantes de alegria, endeusadores contumazes a bater palmas, feche os olhos e mergulhe dentro de si mesma. As demonstrações de entusiasmo provocam a queda daqueles que vivem ainda voltados para fora, a procurar com os olhos a aprovação dos homens e a buscar o maior número de seguidores. Trata-se de uma das provações mais árduas e difíceis de vencer.
Os elogios embriagam mais que o vinho, dão mais vertigem que as alturas, e jogam no abismo mais rápido que as avalanches. E isso porque, na realidade, os elogios emotivos trazem ondas torrentosas de fluidos pesados, que derrubam no precipício da vaidade todos aqueles que os recebem, com o mesmo sintoma de emotividade satisfeita. Quantos vimos cair ruindo por causa dos elogios? A destruição total de Jerusalém ocorreu no ano 70, pelo imperador romano Tito. 50.000 judeus foram levados presos para Roma e lá tiveram que construir ou ajudar a construir o Coliseu de Roma e nele morreram. Os judeus foram proibidos de voltar a morar em Jerusalém após isso. Isso não entenderam a princípio seus discípulos, mas quando Jesus se elevou aos céus, então se lembraram do que isso estava escrito sobre ele e do que haviam feito. O evangelista João começa a levantar o véu de tudo o que vai se passar com a crucificação e a ressurreição de Jesus, com essa frase simples, mas profundamente reveladora. Ora, o evangelista não diz, nesse momento eles não entenderam, mas sim a princípio, o que mostra que só bastante tempo depois, e só quando Jesus fez a ascensão, 45 dias contados segundo o texto bíblico. Mas fixamos que só então os discípulos compreenderam o sentido dessa entrada em Jerusalém, montado num jumentinho que jamais recebera julgo. O Espírito, Jesus, a individualidade, vai submeter-se à iniciação maior na Cidade Santa. O sacerdote vítima caminha para o altar do holocausto, onde será imolado qual cordeiro pascal, sem mancha, sem defeito. Mas só a parte humana, animal, de seu ser, poderá submeter-se ao sacrifício. Preciso é, pois, que haja um símbolo, demonstrando que essa parte animal, seus veículos físicos que sofrerão o holocausto, a crucificação, estava intacta, imune do jugo de qualquer imperfeição. O símbolo foi o jumentinho, sobre o qual nenhum ser humano tiverá domínio. Além disso, releva notar o simbolismo esotérico do ato em si. Tinha que ficar patenteado por um ato externo, que a criatura só pode pretender submeter-se às provas do 5º grau iniciático, o maior e o último, quando tiver dominado totalmente a personalidade humana, animal. E o símbolo escolhido é perfeito. Jesus monta sobre o jumento, dominando-o e subjugando totalmente, e recebendo por isso a consagração e as palmas da vitória. Essa é a única vez em que se lê na Bíblia que Jesus monta num animal. No momento supremo em que se dirigia ao santuário para imolar-se, poucos dias depois, conquistando o grau de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme lemos em Hebreus 5, 6 a 10. Ele, nos dias de sua carne, durante sua vida física, tendo oferecido preces e súplicas com forte clamor e lágrimas ao que podia libertá-lo da morte, Deus, e tendo ouvido por sua reverência, aprendeu, embora filho, a obediência, por meio das coisas que sofreu, martírios e crucificação, e por ter se aperfeiçoado, recebendo o grau da iniciação maior, tornou-se autor da libertação para esse eternidade, de todos os que a ele obedecem. É o que nós devemos fazer, sendo por isso chamado por Deus sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Bom, era isso por hoje. Esse humilde trabalho baseou-se principalmente no livro Sabedoria do Evangelho, do grande escritor espírita Carlos Torres Pastorino, além de menção do material dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, do insigne padre e professor Ineu Rabuski, e de variada consulta às fontes da internet. Convido os irmãos a se aprofundarem mais no assunto. É um tema extremamente digno e esclarecedor, a nível histórico, religioso e é especialmente atemporal, já que é atual sempre, há 2000 anos atrás, hoje e no futuro. Se quiserem pesquisar sobre o Evangelho comentado, procurem em Mateus 21, 1 a 11,
Marcos 11, 1 a 11, Lucas 19, 28 a 40 e João 12, 12 a 19. Como dizia mestre Irineu, estudo fino, que é preciso compreender. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistanon.com.br, Instagram, Aviso Cianon 19, Facebook, Cianon-Centro Espiritualista Anon, entre parênteses, grupo, e-mail, contatocianon@gmail.com. Que Deus abençoe todos os seres de todos os mundos.